ou é levita? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, né? Respondida dos nossos dias atuais, as respostas você sabe qual seriam em suas maiorias. E aí, eu queria te responder isso de uma forma bem sincera, assim, descontraído, mas de forma bem bíblica, tá? E ser bem direto ao ponto, vou ser bem breve. Bom, é o seguinte, você sabe que Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus e tal. De Abraão nasceu Isaac, e Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. Desde o ventre Deus escolheu Jacó. Você sabe da história aí. Jacó teve 12 filhos, isso mesmo, 12 filhos homens. Sendo que um deles era o José. O José, ele foi vendido por seus irmãos, foi parar no Egito. Você conhece também essa história. Mas uma coisa muito interessante é que o José, ele teve dois filhos, um chamado Efraim e o outro chamado Manassés. Por que eu estou falando disso, né? Poxa, já pulei a introdução e vamos falar. Porque a primeira pergunta que eu penso que nós deveríamos fazer para responder se você é um levita ou se você é um cantor, ou se eu sou um levita ou se sou um cantor, é entender o que é um cantor e o que é um levita, certo? Então por isso que a gente tem que falar de Jacó. Por que Jacó? Porque Levi era um dos 12 filhos de Jacó. Tinha lá o Simeão, o Judá, o Naphtali, o Dan, o Levi, certo? Esses eram os filhos aí de Jacó. Se você quiser ter certeza disso, que o Levi era um filho de Jacó, lá no versículo 5 do capítulo 49 de Gênesis, você vai ver lá que Simão e Levi são irmãos, e aí tem ali o que Jacó diz a respeito deles. Muito bem. Então Jacó teve lá seus 12 filhos, sendo que um deles era o Levi, guarda o nome. E José foi parar no Egito, a fome veio, José levou todo mundo para o Egito para morar na terra de Gósen, estavam muito bem, até que Jacó ficou doente. E aí o Jacó chama José e fala para José, olha só, capítulo 48 de Gênesis, estou com a Bíblia aqui, tá? Capítulo 48 de Gênesis, e o versículo... vou ler a partir do 4. 4 e 5 só, olha, rapidinho, fica calmo. Você vai entender se você é levita ou se você é cantor. Olha só. E me disse, eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei essa terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Certo? Aqui Jacó está falando do Deus que apareceu para ele na terra de luz, e que Deus abençoou ele com essas palavras. Aí no versículo 5, o Jacó diz assim, para José, Jacó está conversando com José, agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Olha só, Jacó está dizendo para José, os seus dois filhos que te nasceram na terra do Egito são meus. Certo? Efraim e Manassés são meus, como Rúben e Simeão, que eram filhos de Jacó, irmãos de José. Muito bem. Entendendo isso, a gente pode conversar legal. Vamos lá. Jacó teve 12 filhos. Aí Jacó agora está dizendo, olha José, você vai sair fora da promessa, da descendência numerosa que Deus fez para mim lá na terra de luz. Então Jacó ficou com quantos filhos? 11 filhos para cumprir a promessa. Só que Jacó fala para José assim, e os seus dois filhos vão ser meus. Então 11 mais 12. 11 mais 12. 11 mais 2. Então 13 filhos, 13 famílias que iriam desenvolver a promessa que veio desde Abraão, passou por Isaac e agora estava em Jacó. E Jacó ali perto da morte já estava compartilhando isso com seus filhos, e Jacó adotou os dois filhos de José. É isso aí. Então, existiam 13 famílias, certo? Que depois se tornaram 13 tribos. Alguns não gostam. Levi não era tribo. Era tribo porque vivia no sistema tribal, certo? E 13 famílias que foram se desenvolvendo. Começo de Êxodo, você sabe, se levantou outro faraó que não conhecia José, o bem que ele fez e tudo. E o que aconteceu? Escravizou o povo durante 430 anos. Só que o povo mesmo assim crescia muito. Então são 13 linhagens, na verdade, se desenvolvendo assustadoramente. Muito bem.
Passou o tempo, Deus levantou Moisés, Moisés foi lá, Deus abriu o mar vermelho, fez sair água da rocha, mandou o maná, folgou o faraó e seus cavaleiros e tudo mais, a história que você também conhece muito bem. E aí, 13 famílias, Deus agora começa a falar sobre eles, de uma terra que já tinha prometido para Abraão lá atrás, a terra prometida, que manava leite e mel e tudo, e as questões da herança, da divisão do povo, etc, etc. E aí Deus ele fez uma exigência, olha, todo primogênito, toda primeira coisa, primícia, né, é minha. Só que no lugar de todo primogênito, homem, de toda a família que nascer, eu quero uma tribo para me servir integralmente no templo, no serviço do sacerdócio e em tudo que for relacionado à obra de Deus. Então separem para mim uma tribo toda que não vai ter herança junto com todas as outras 12 tribos, lembra? Eram 13. Então uma Deus está separando. E essa tribo não vai ter participação, né, na divisão das terras. Essa tribo será exclusiva para o serviço do Senhor. Muito bem, Deus, qual? A tribo de Levi. Então guarde bem essa palavra. Quem eram os levitas? Ora, os levitas eram os descendentes de Levi. Quem era Levi? Um dos filhos de Jacó. E o que aconteceu? Esse Levi teve filhos, os filhos de Levi tiveram filhos, e aí foi desenvolvendo, passaram os 430 anos, todas as tribos, inclusive a de Levi, cresceram muito, e Deus separou toda a tribo de Levi para o trabalho no templo e no sacerdócio. Beleza. Então aqui nós entendemos uma coisa bastante importante para responder essa pergunta. Eu sou cantor ou eu sou levita? Né? Nós entenderíamos o seguinte: um erro grosseiro até que muita gente comete quando fala desse assunto é confundir descendência com função. Você fala, Mateus, que coisa doida, assim, não tem nada a ver confundir descendência com função, as coisas nem são próximas. É verdade, não são próximas, mas por algum motivo, se você pergunta para a maioria das pessoas, faz um teste. O que é levita? Elas dizem, é o músico, é o cantor da igreja, né? A maioria vai te responder isso. Por quê? Porque está confundindo descendência com função. E vale lembrar que os levitas eles não eram só músicos. Não, os levitas eram os caras que carregavam a arca, eram os caras que montavam e desmontavam a tenda, eram os caras que faziam os sacrifícios, eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes, todo mundo que servia no templo só podia ser da tribo de Levi, não poderia ser de nenhuma outra tribo. Entende isso? Então, com isso em vista, nós, se fôssemos fazer uma aplicação figurada a respeito de quem são os levitas, nós diríamos que todo mundo na igreja é levita. Sim, os pastores, os presbíteros, diáconos, o pessoal da manutenção, o sonoplasta, o cara da iluminação, todo mundo é levita nesse sentido, porque todo mundo trabalha na obra de Deus, em prol da obra e da casa de Deus, inclusive os cantores e os músicos, é óbvio. Porém, a gente já tira esse mérito aí, né? Eu sou levita. Para com isso. Agora, no sentido literal, nenhum de nós somos descendentes de Levi. Portanto, não somos levitas. Então é interessante a gente começar por aqui. Não confundir os termos. Levita não é uma função. Levita é uma descendência. A função é tipo sacerdote. O cara é sacerdote. Então a função dele é sacerdote. Outra coisa muito interessante, eu te convido a fazer esse desafio e vou até te dar uma ajuda aí. A minha ajuda é a seguinte: se você tiver uma Bíblia no seu smartphone, no seu computador, sabe aquelas digitais, elas têm uma função que, assim, é uma benção. É a tal da pesquisa. Você coloca um termo e ela vai procurar por toda a Bíblia, tipo um Google, né? Assim, vai procurar aquele termo na Bíblia. Coloca levitas. Lê algumas coisas que falam sobre os levitas, você vai ver que em nenhum momento a descendência de Levi se mistura com qualquer tipo de função, apesar de todos eles servirem no sacerdócio. E aí coloca lá cantores. E aí você vai perceber que todas as vezes que se fala de músico, que se fala de cantores, não tem nada a ver com ser levita, tem a ver com a função de ser cantor ou ser músico. A Bíblia chama cantor de cantor sem a menor dificuldade, sem o menor preconceito, sem a menor crise existencial. Cantor é cantor, função cantar. É descendente de Levi? Sim.
Agora, para servir no templo, então, tem que ser descendente de Levi. Se canta no templo, tem que ser descendente de Levi. Portanto, levita. Falei um monte agora, né? Mas não necessariamente isso está relacionado à música. Alguns tinham função de armar e desarmar a tenda, alguns tinham a função de manter tudo limpo, outros tinham a função de fazer música. Tá certo que foi só depois de Davi que de fato houve um grupo que foi separado só para ser mestre, para fazer música o tempo todo. Mas é importante diferenciar isso. Levita não é uma função, levita é uma descendência. Então, literalmente, não sou levita. Nossa, parece uma blasfêmia. Pastor Mateus, misericórdia. Não é blasfêmia não, irmão. Não é blasfêmia não, irmão. Essa é a realidade. Então, assim, sabe por que é legal? Assim, uma das coisas que eu mais gosto nesse entendimento é que, assim, levita, o cara não escolhia ser levita. Ele nascia levita, nascia na tribo de Levi. Entende isso? Então, isso era uma coisa que era assim, era divinamente, um privilégio divino nascer na tribo de Levi e poder servir no templo. No templo, na tenda da congregação, né? Era um privilégio, assim, e não se podia escolher ser levita. Ou você nascia levita, ou não nascia levita e pronto. E aí tem muita gente que pega isso e faz uma aplicação totalmente absurda, fora de contexto, para dizer, eu nasci com o dom. Está confundindo. Confundindo, porque levita não é função, né? Levita é uma descendência. Agora, cantor, aí é uma outra história. Cantor é uma função. Função não se nasce. Função se aprende, se estuda, se desenvolve, se melhora, e é isso aí. Então, é muito importante realmente você ter isso em vista, ter isso em mente. Se você pensar, eu sou um levita, fazendo uma aplicação figurada do sentido, você tem que entender que você pode fazer qualquer coisa na igreja, inclusive limpar o banheiro, arrumar os bancos, as cadeiras, cuidar do som, atender as pessoas na porta, atender o telefone, fazer o que for. Se for no sentido figurado, todo mundo que trabalha na igreja de alguma forma é levita, você não é o único, não é exclusivo, só porque toca ou canta, que chato, mas é a verdade. E outra coisa, é assim, agora se você assume, admite que você é cantor ou é cantora que quer trabalhar com o canto na obra de Deus, então você acho que já entendeu o caminho. É função. Função se aprende, se melhora, se estuda, se desenvolve. E é isso que eu queria dizer para vocês. Eu não sei se eu fui muito brutamonte, assim, tomara que não. Tomara que eu não tenha sido também muito simplista e deixado de falar alguma coisa importante para tentar ficar compreensível e não deixar o vídeo muito longo. Espero que tenha sido bênção para a sua vida. Interessante o Salmo lá 47, não é isso? Diz, porque Deus é o Senhor de toda a terra, louvai-o com entendimento, tá certo? É isso que nós estamos tentando fazer, é isso que nós estamos tentando desenvolver, e desmistificar uma coisa dessa é bem bacana. Assumir a responsabilidade. Eu tenho responsabilidade como cantor, você tem responsabilidade como cantor, como cantora, e essa história de nascer levita, já ficou lá para trás, hein? Vale lembrar que lá em Hebreus, Novo Testamento, olha só que chato isso que a Bíblia diz para quem acha que é levita. O escritor aos Hebreus, ele diz que antes, como a gente acabou de conversar aqui, eu sei, eu já ia terminar o vídeo, mas eu lembrei disso, não posso deixar de falar. Ele diz que antes, só os levitas podiam servir a Deus na antiga aliança, certo? E portanto, ninguém que não fosse da tribo de Levi poderia servir a Deus. Só que aí veio Jesus. Olha só um manto aqui, varão. É mistério, desenrolar o manto. E veio Jesus da tribo de Judá. E ele se tornou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, o escritor aos Hebreus vai mais longe, ele vai dizer que para que Jesus seja sacerdote, é necessário que se faça uma nova aliança. E se tem uma nova aliança que é a partir da tribo de Judá, a aliança que foi feita com a tribo de Levi perdeu a força,
ficou no passado, já era. Não, não, nós não somos levitas, nós somos descendentes do leão de Judá, da raiz de Davi. Então, olha só, é isso aí. Eu sei que talvez se você acreditava muito que você era levita, deve ser muito chato estar me ouvindo falar. Talvez você esteja até arrependido de ter clicado nesse vídeo, mas conhecereis a verdade vos libertará, porque Deus é o Senhor de toda a terra, louvai ao Senhor com entendimento. Essa é a nossa missão, essa é a nossa função. Nós estamos aqui para fantasiar. Não, nós estamos aqui para louvar ao Senhor com entendimento. Valeu por me assistir, por me escutar. Deus te abençoe. Até a próxima. Valeu.